O espetacular, insano, inacreditável, caótico Grande Prêmio da Hungria mudou de vez e novamente a história do campeonato. Agora, Lewis Hamilton vai para as férias de verão na Europa com 8 pontos de vantagem para Max Verstappen. O que isso significa? Esse é o nosso assunto no GP às 10 desta segunda-feira. Salve, salve, amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, independente do horário em que vocês estiverem aqui a assistir este meu vídeo, meu comentário no GP às 10 desta semana. E a Fórmula 1 vai para as férias de verão lá na Europa, depois de uma grande corrida, né? Depois de uma corrida espetacular, histórica por tudo que aconteceu, divertida, com situações bizarras, como a largada sozinha do Lewis Hamilton, né? Na verdade, a segunda largada, relargada da prova, e o resultado surpreendente com a vitória do Esteban Ocon, da Alpine, o Sebastian Vettel terminando em segundo. Depois esse resultado do tetracampeão foi revogado, né? O Vettel foi desclassificado por não ter a quantidade mínima de combustível suficiente para análise, né? Isso faz parte do regulamento técnico da FIA. Então, Lewis Hamilton, com uma atuação de gala espetacular, herdou a segunda colocação, e o Carlos Sainz da Ferrari completou o pódio no resultado oficial. Fernando Alonso, bela apresentação, bela atuação, um dos grandes nomes da corrida, eleito pelos fãs da Fórmula 1 como o piloto do dia do GP da Hungria. E, claro, também destaque todo especial para a dupla da Williams. Nicolas Latifi, quem diria, hein? Pontuou com a revisão dos resultados em razão da desclassificação do Sebastian Vettel. O canadense subiu para a 7ª colocação, portanto somou seus 6 primeiros pontos na Fórmula 1. E o George Russell, que terminou em 8º e também pontuou pela primeira vez com a Williams. Foi uma das cenas mais legais da temporada. O Russell se emocionando, né? Depois de conseguir entregar ao Williams os tão sonhados pontos. Russell, ao que tudo indica, caminha mesmo para a Mercedes em 2022. Mas antes da temporada 2022, tem ainda uma longa sequência de corridas aí, 12 provas previstas, né? É o desejo da Fórmula 1 para esse segundo semestre. Vai ser um segundo semestre muito intenso, né? Com 12 corridas em 16 finais de semana. Então, você que é fã da velocidade, você que é fã do esporte a motor, você que é fã da Fórmula 1, certamente vai curtir muito esse segundo semestre de 2021. Lewis Hamilton vai para as férias de verão como líder do campeonato, né? Desde o GP de Mônaco, que a Red Bull e Max Verstappen lideravam os respectivos campeonatos, né? A Red Bull no Mundial de Construtores, Max Verstappen no Mundial de Pilotos. E essa situação se desenhou e foi construída de forma a que esse domínio da Red Bull, né, com vitórias em 5 corridas de forma consecutiva, né, até o GP da Áustria, a Red Bull triunfou em Mônaco, no GP do Azerbaijão com o Sérgio Pérez, mas em Mônaco com Max Verstappen, depois nos GPs da França, da Estíria e da Áustria. E aí a situação começou a mudar no fim de semana do GP da Inglaterra, quando houve toda aquela polêmica, a cisânia em torno do que aconteceu na primeira volta em Silverstone, a forte batida do Max Verstappen, resultado de uma disputa com Lewis Hamilton na curva Copse. O Max Verstappen abandonou a corrida e aí o Hamilton ganhou, encurtou essa diferença, essa vantagem para o Max no campeonato, e o jogo virou agora na Hungria, com o Hamilton marcando 18 pontos contra apenas 2 do Max.
Portanto, o Hamilton agora ele soma 195 pontos no campeonato contra 187 do Max Verstappen, portanto, uma vantagem aí de 8 pontos para o heptacampeão do mundo contra o seu grande rival na temporada. Essa atuação do Hamilton foi digna de vitória, né? Por mais que ele não tenha vencido na pista, né? Ele deu um show de ultrapassagem, de estratégia, né? Junto com a Mercedes. A Mercedes que deu um belo cochilo na hora ali, justamente nesse momento da relargada, né? Todas as outras equipes chamaram seus pilotos que estavam na pista, né? Porque muitos deles já haviam abandonado, né? Por conta daquele incidente todo na primeira volta, causado pelo Valtteri Bottas, principalmente. E aí todas as demais equipes chamaram seus pilotos pouco antes da relargada para fazer a troca dos pneus intermediários para os slicks. Então só o Hamilton ficou ali alinhado no grid de largada. Foi uma cena surreal, eu nunca vi aquilo na Fórmula 1. Ele relargou e todo mundo veio atrás saindo do pit lane. E aí o Hamilton teve que fazer a sua parada porque não voltou a chover, né, na Hungria. Então ele calçou, no caso, pneus médios, né, e aí fez a sua sequência de corrida. Mas ele voltou depois que todos os outros pilotos que estavam na pista passaram por ele. Ele voltou em 14º e aí ele escalou o pelotão de uma forma contundente, conseguiu com propriedade ganhar as posições. E isso, em termos de luta pelo campeonato, foi muito legal, foi muito interessante, principalmente por um ponto que foi o undercut em cima do Max Verstappen, né? Em uma das paradas que o Hamilton conseguiu no trabalho de boxes voltar à frente do seu maior rival no campeonato e aí abriu passagem para depois terminar a corrida na terceira colocação na pista, mas na segunda no resultado oficial, depois que a FIA divulgou o resultado com a desclassificação do Sebastian Vettel. Hamilton, então, só atrás do Esteban Ocon. Outra grande história da temporada, espetacular, né? Um domingo espetacular, com tantas histórias incríveis lá em Tóquio, né? Nos Jogos Olímpicos. Rebeca Andrade brilhando muito na ginástica. E a gente teve também essa grande história da Fórmula 1, com Esteban Ocon vencendo pela primeira vez, levando a Alpine com esta nomenclatura, né, ao pódio, ao topo do pódio pela primeira vez. Então, um resultado histórico para o automobilismo francês, para o Esteban Ocon, um piloto muito bom, muito dedicado, muito esforçado, né, um lutador que acho que nem ele, nem ninguém esperava, né, nem o mais fervoroso fã do Esteban esperava que ele pudesse vencer com a Fórmula 1 em tais circunstâncias como as que aconteceram no último domingo. Então merece muito mesmo, e que esse resultado deu o impulso necessário tanto para ele quanto para a Alpine, para de repente na próxima temporada os dois possam, juntamente com o Fernando Alonso, os dois possam buscar algo além na Fórmula 1. E quanto mais players, né, a Fórmula 1 tiver, é sempre muito bom, muito legal para o esporte. Já vou voltar a falar sobre Hamilton e Verstappen, mas eu destaco também a atitude do Alonso em relação ao seu companheiro de equipe. O Alonso que, de certa forma, ajudou o Ocon a ganhar, né? Porque ele segurou o Hamilton por um bom tempo, defendeu no braço e defendeu com bravura e defendeu dentro dos limites da regra a sua posição contra o Lewis Hamilton. Depois não teve jeito, o Hamilton tinha um carro melhor, conseguiu fazer a ultrapassagem, mas aí não havia tempo para ele buscar mais em termos de luta por vitória mesmo lá na frente. Então foi o resultado, no fim das contas, que deu para o Hamilton conquistar. Ainda assim, um grande resultado para ele. O Carlos Sainz, eu até esperava mais, né? Em teoria, com o carro que ele tem às mãos, é uma situação que, em teoria, o Sainz poderia até buscar o Ocon e tentar disputar a vitória, mas de fato está aí mais um pódio para o piloto espanhol da Ferrari. Enfim, e o Alonso garantindo o quarto lugar, seu melhor resultado na Fórmula 1 desde o seu retorno. O Alonso que chegou a liderar
por um tempinho ali, por uma ou duas voltas da corrida, antes de fazer seu pit stop ali no meio da prova. Ele voltou a liderar, o que não acontecia desde o GP da Hungria de 2014. Então, enfim, foram marcas assim realmente muito relevantes, né? Pódio 250 da Mercedes na Fórmula 1, a primeira volta rápida da história da AlphaTauri, que foi conquistada pelo Pierre Gasly, outro que fez uma grande atuação lá na Hungria, né? Somou um ponto extra e aí conseguiu o quinto lugar depois no geral da corrida. Grande resultado mesmo do piloto francês. E claro, a Williams, que se destacou de uma forma incrível com seus dois pilotos. Eu até tinha dito no briefing, né? Mas foi mais mesmo jogando para o ar, mas esperava para valer mesmo que o Russell pudesse pontuar e quanto mais o Latifi pontuar. Então, assim, é muito legal para o esporte ver essas caras novas assim brilhando, fazendo grandes trabalhos, né? Isso foi muito legal. Agora volto a falar sobre os protagonistas do campeonato e o que projetar para depois nesse segundo semestre da Fórmula 1. Como falei, vão ser 12 corridas, né? Previsão de 12 corridas é o que a Fórmula 1 pretende, é o que o Liberty Media deseja para formar, assim, um calendário com 23 corridas. Então, restam 12 para esse desfecho de cronograma. Um cronograma muito apertado, com algumas rodadas triplas aí, vai ser muito cansativo para os pilotos, vai exigir dos pilotos o máximo. A gente tem na retina ainda a imagem do Hamilton, como o Hamilton, ele é um super atleta, super bem preparado, mas ele sofreu muito na Hungria, fez muito calor no fim de semana, domingo também, e ele, de certa forma, passou mal também, não ficou legal no pódio, ele mostrou muito cansaço. É claro que são situações diferentes, cada corrida tem a sua história, a sua dinâmica, mas o fato é que não só para o Hamilton, né, mas para todos os pilotos, todos os envolvidos na Fórmula 1, de certa forma, essa sequência do campeonato vai ser muito puxada do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, psicológico, tudo. Vai ser um grande desafio para todos. Mas eu vejo que o Hamilton, no fim das contas, ele sai muito fortalecido, né? Muito fortalecido mesmo do ponto de vista de disputa pelo título, porque ele chegou a ficar, se não me engano, 32 pontos atrás do Verstappen no campeonato, depois da vitória do Max no GP da Áustria. Ou seja, aquele GP da Inglaterra em que tudo aconteceu parece mesmo estar sendo um divisor de águas nessa temporada, né, com essa mudança de rumo e o que se concretizou mesmo na Hungria. Diferente do que a gente viu em Silverstone, na Hungria, sim, a Mercedes foi muito melhor, mais consistente. E que pese o que aconteceu na primeira curva com a atrapalhada do Valtteri Bottas. Mas em termos de performance pura, a Mercedes foi muito melhor que a Red Bull, e isso a gente viu na classificação. Em condições normais, eu não veria como o Verstappen lutar de fato pela vitória com o Hamilton. E depois com a pista seca a gente viu que o Hamilton teve muito mais performance que o Max. O Verstappen, que sofreu muito, por exemplo, para passar o Daniel Ricciardo, ele ficou muitas voltas, né, atrás, mas isso também é uma característica dos carros da Fórmula 1 da atualidade, né, com essa dificuldade para perseguir o carro da frente, essa instabilidade causada pela turbulência, pelo ar sujo, algo que tem a promessa de que o carro do ano que vem, essa nova geração de carros, corrija isso. Mas ficou muito difícil para o Max não conseguiu fazer uma grande corrida, é claro também pelas avarias do seu carro depois da batida provocada pelo Bottas na primeira curva. Então ficou muito difícil para o Max, de fato, para o Hamilton, ele vai para as férias com uma grande atuação, com uma atuação de gala realmente na Hungria, enquanto o Max vai ter que, como a gente diz aí no jargão do futebol, vai ter que lamber as feridas, vai ter que entender o que aconteceu e buscar dar a volta por cima a partir do GP da Bélgica, que é a prova que marca o retorno da Fórmula 1 no fim do mês agora de agosto. Até lá,
certamente vai ter muita coisa em termos de bastidores, né? A própria repercussão do que aconteceu nesse fim de semana na Hungria, definição, muito provavelmente, de vagas nas equipes para a temporada 2022 da Fórmula 1. Fala-se muito no George Russell ser anunciado, ser oficializado pela Mercedes, assim como a própria Red Bull definiu os seus pilotos juntamente com a AlphaTauri. Então muita coisa vai acontecer nessas próximas 4 semanas, e aí a partir do fim de agosto, né, do último fim de semana de agosto, a Fórmula 1 volta a acelerar, e aí sim uma sequência que não para até 12 de dezembro, em teoria, né, com o GP de Abu Dhabi. Vão ser, como falei, 12 finais de semana de Fórmula 1 ao longo de 16 finais de semana. Então vai ser muito intenso, vai ser muito complicado. Do ponto de vista de título, de luta pelo título, eu vejo o Hamilton fortalecido, como falei, à frente do Max Verstappen, principalmente no aspecto mental. A Red Bull e o Verstappen vão ter de trabalhar isso nessas próximas semanas, né? Nesse período de férias em que todo mundo vai poder recarregar suas baterias, suas energias e voltar revigorado para a sequência do campeonato. E a gente lembra que o Hamilton, ele costuma ser implacável diante dos seus concorrentes no segundo semestre. A gente tem na retina ainda o que ele fez e como ele conseguiu emplacar uma série vitoriosa na Fórmula 1, principalmente nas temporadas 2017 e 2018, quando ele teve como grande adversário o Sebastian Vettel, né? O Vettel à época na Ferrari, e até 2014. 2014 teve uma grande arrancada rumo ao seu primeiro título com a Mercedes. 2016 foi uma situação mais parelha, em que o que atrapalhou o Hamilton foi aquela quebra no motor no GP da Malásia, mas senão eu acredito que ele teria conseguido também aquele título. Enfim, estão aí os ingredientes para que a gente possa ter uma grande segunda parte da temporada da Fórmula 1. Eu fico por aqui. Também vou tirar uma semaninha de descanso, mas tudo o que vai rolar em termos de repercussão do GP da Hungria, toda a movimentação de bastidor da Fórmula 1, tudo no Grande Prêmio, a melhor opção em termos de informação sobre o esporte a motor. Venha com a gente que é sucesso e valeu demais. Boa semana a todos, curte-se bem, hein? Tamo junto, saudações.